Aê, estamos ao vivo! Val, cheguei, cadê você? Fala pessoal! Cadê a Val? Aê, Val, chegou a Val. Vamos falar hoje sobre RN 412 e hoje eu sou aluno aqui também. Hoje a gente vai aprender. Pega papel e caneta aí, anota tudo que a gente vai falar aqui, porque isso é muito importante. Fala, Val! Seja bem-vinda! Eu não tô me vendo. Muito estranho. Deixa eu ver. Internet tá ok? Mais ou menos. Tá em câmera lenta aí a Val, hein? Deixa eu ver. Tá em câmera lenta aí, Val. Vê aí. Se volta. Deve sozinho, hein? Tá preparado? Não, eu ia aprender tudo contigo. Não tô conseguindo nem me Ai, ver aqui. Eu não, você tá me vendo bem ou tá dando ruim? tô te vendo. Tá falhando um pouquinho, mas eu tô te vendo. Eu já testei com a NET, gente. A NET, vou fazer uma propaganda negativa da NET, que tá uma bosta durante a pandemia. Tá muito ruim a Pois é. NET, claro. Deixa eu ver se eu Mas o consigo. teu áudio tá chegando de boa. Teu áudio tá bom. Eu acho que eu vou sair e entrar de novo, Vinícius, só pra não atrapalhar a live. Espera só um instantinho. Beleza. Beleza. Vamos lá, vamos esperar a Val. Sejam bem-vindos, meu povo. Boa noite, galera. Boa noite, pessoal. RN 309 e RN 412 hoje, tá? Semana que vem, provavelmente, com participação. Valéria. Aceitei, vamos lá. Aí, chegou. Continuo Vamos sem me ver. fazer. Tá lento ainda? Não, aqui agora melhorou bastante. Melhorou bastante. O tema é tão técnico que até dá ruim no Instagram, né? Pois é. Sejam bem-vindos, RN pessoal. assusta. RN assusta. Eu não tô me enxergando, não sei se vocês estão. Se todo mundo estiver me vendo bem, a gente já vai começar, porque são muitas informações. Hoje, realmente, o tema é muito técnico. Anotem tudo e qualquer dúvida, basta mandar para a gente pelo direct, tá? Porque como a gente descobriu, né, Vinícius, que a gente só tem 60 minutos live no Instagram. Então, terminando o assunto ou não, a gente cai a conexão. Então, o ideal é que vocês anotem tudo para tirar dúvidas, né, depois. Isso aí, show de bola. Show de bola, show de bola. Vamos começar do começo. Do começo, do beabá. Eu preciso saber o beabá. Não sei quase nada. Sei vender, sei atendimento, mas técnico não é comigo. Fala comigo. Ah, não, eu já falei, deu ruim até na internet para você conduzir. Boa noite, Dani. Então, pessoal, a gente vai começar realmente do início. Todo mundo tem dúvida, o que é RN, o que é ANS, o que é ROL. Tá ok o áudio, né? Então, eu só não tô me vendo, né? Eu tô falando com vocês. Obrigada, Sheila. Espero que, se vocês falarem para mim que o áudio não tá legal, a gente tira tudo e começa de novo para Tá não show. atrapalhar vocês, tá? Então, passem pra gente essa informação. Oi, Marcela. Então, o que eu falei para o Vinícius? A gente precisava começar do início, né? Então, primeiro, o que é a Agência Nacional de Saúde? É a nossa agência reguladora dos planos de saúde, né? É a Agência de Saúde Suplementar. Ela que regula todas as operadoras. Ela que diz o que vai estar coberto e o que não vai estar coberto e quais são as regras de utilização. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Ai, que bom. Se o áudio tá bom, tá bom. E aí, dentro dessa situação, né, qual é o papel dela? Então, ela tem um papel de regular, né? Ela é vinculada ao Ministério da Saúde,
então ela é vinculada ao Ministério da Saúde, que faz toda essa regulamentação. Ela existe, na verdade, a existência dela iniciou em 3 de junho de 98, mas, de fato, a regulamentação e tudo, né, e a atividade dela efetiva foi em 1999. Então, quando a gente pergunta, né, ou quando algum cliente pergunta para vocês, olha, o meu plano ele não é adaptado, o meu plano não é regulamentado, existe isso? Existe. Porque na época, lá em 1998, as operadoras foram obrigadas a mandar para os seus clientes uma taxa, né? Olha, você quer se regulamentar, você quer estar dentro de tudo que vier de novo, né? Tudo que for incluído nesse rol, você quer? Ah, quero. Eu não lembro exatamente qual era o valor da taxa, mas existia uma taxa, o cliente se tornava um cliente adaptado à nova lei, a Lei 9656. E aí, a partir dali, ele teria direito a tudo que fosse incluído no rol. Mas existe, Valéria, algum cliente que não está nessa condição? Gente, existe ainda. Aqueles que não se adaptaram, eles não têm cobertura a nada que entrou de novo, tá? Eles não têm cobertura, eles continuam naquela condição anterior a 1999, tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, o que é rol, né? Os corretores, eles têm muita dúvida sobre o que é rol. Ah, Valéria, mas um plano cobre uma coisa e o outro cobre outra? Não, gente. Qual é a diferença entre um plano de saúde e o outro? Entre uma seguradora... Tá sem áudio, Marcela? Olha, Vinícius. Não, aqui tá de boa. Aqui tô chutando de boa. Mais alguém não tá me ouvindo? Aqui tá super tranquilo. Tô escutando muito bem. Peraí, gente. Deixa eu ver aqui se eu consigo... Aqui tá tudo bem, amiga. Tá? Tudo A certo. Marcela me falou que não estava me ouvindo. Não, tá Marcela está me não. ouvindo agora? Tá perfeito. Então tá. Então vou seguir, tá? Ih, agora travou. Agora travou aqui para mim. Travou para todo mundo aí? Deu uma travadinha aqui para mim. Foi, voltou. Estamos online. Bora. Qualquer operadora ou seguradora. E quem determina esse rol de procedimentos cobertos é a ANS. Dentro desse rol, né, de cobertura, né, existem diretrizes. Tem pessoas que perguntam para mim, Valéria, mas você tá no rol, tem cobertura, por que vocês estão negando tal procedimento? Existe cobertura, mas alguns procedimentos estão dentro da DUT. Ih, travou, Vinícius, eu tô preocupada, tá muito ruim esse... Não, aqui o áudio tá perfeito, deu só piorou um pouquinho só a qualidade do áudio, mas estou te escutando perfeito. E quando a gente quando eu colocar essa live gravada no YouTube, vai sair tudo do jeito que eu estou escutando aqui, então eu estou escutando de boa teu áudio. Galera, essa live vai ficar gravada no YouTube, qualquer dúvida que vocês tiverem, manda ou lá no YouTube, nos comentários, ou pra gente mesmo no direct, beleza? Tá show de bola a conexão aí, Valéria, pode continuar. Então, tá. Então, dentro desse rol de cobertura, existem procedimentos que têm cobertura, mas têm diretriz de utilização, que seria a DUT, a gente costuma chamar de DUT. E aí, o que seria essa diretriz de utilização? Eu vou dar um exemplo para vocês de um exame, deixa eu pensar aqui, um exame específico. Não, vou falar para vocês sobre, por exemplo, a cirurgia refrativa. A cirurgia refrativa ela é coberta desde que o paciente ele tenha um grau específico, né, para ser coberta. Então não adianta, mas ela é coberta, mas eu tenho 2 graus, por exemplo, de miopia. Eu tenho 2 graus de miopia, não vai ter cobertura, porque a cobertura ela é obrigatória a partir, se eu não me engano, de 7 graus. Então eu preciso saber qual é a diretriz para que aquele procedimento seja coberto, tá bom? Então esse é o primeiro ponto do rol. O que é rol? São aqueles procedimentos de cobertura obrigatória, né, determinados por quem? Pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a agência reguladora dos planos de saúde. Oi, Claudinha. Então, a cobertura obrigatória normalmente é a partir de 7 graus, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto.
Mais uma coisa, Vinícius, como a gente vai falar de resolução normativa, né, RN, toda vez a gente fala RN, o que é RN? RN é a resolução normativa, é o que dita a regra de uma certa cobertura, de uma certa lei, de uma regulamentação específica determinada pela ANS. Normalmente, essa regulamentação, ela passa por um conselho, né? Existe um conselho que decide um tema específico a ser votado, existe todo um tempo para isso. Normalmente, eles chamam também alguém de operadora ou seguradora para estar dentro dessa decisão, né? Se for uma decisão de suma importância, isso acontece mais rápido ou um pouco mais demorado. Nós temos um exemplo muito claro atualmente, que foi um caso emergencial. Isso não foi uma votação, não existiu exatamente um conselho. Eles se reuniram, sim, foi uma reunião extraordinária, para decidir algo que era referente a uma pandemia. E aí a gente teve a resolução normativa 453, que determinou que os planos de saúde devem dar a cobertura obrigatória do exame para o Covid, né, para o coronavírus. Só que muita gente está achando que a cobertura obrigatória é para o teste rápido, e na verdade não é. É somente para o método PCR, tá? Que aí demora mais um pouquinho e tudo. Demora mais, né? Isso, então não é o teste rápido, tá, gente? O teste rápido, existem laboratórios que fazem? Sim. Só que eles não têm cobertura obrigatória pela ANS, somente o método PCR, tá? Então espero ter esclarecido aí através dessa introdução. E agora, o tipo de teste que cobra é um tipo de DUT, né? Uma diretriz. Ele não cobra o teste. Na verdade, ele é coberto, mas existe também diretriz de utilização. Então, eu não posso simplesmente dizer, eu estou aqui em casa, estou com alguns sintomas, eu quero fazer o exame. Eu chego no hospital e digo, quero fazer o exame. Não, não é assim. Ô, Marcela, o tempo de resultado desse exame vai variar de acordo com o laboratório, mas normalmente 5 dias, tá? De 4 a 5 dias para o resultado. O que não vai deixar, né, o hospital de fazer a conduta de acordo com o quadro do paciente. Eles vão analisar o quadro do paciente, se precisar internar, se precisar ir para um CTI, eles assim vão fazer, independente de terem já recebido esse resultado. Então, esse é o primeiro ponto. Show. Só que tem que ter pedido médico, não é pelo próprio, uma decisão do beneficiário, não é uma decisão do beneficiário, sempre por indicação médica, por isso que existe diretriz de utilização para realizar esse tipo de exame. Fizemos aqui a introdução, não sei, está controlando o tempo, Vinícius? Acho que foi 15 minutos certinho de introdução, hein? Caramba, hein? São 8h12 aqui no meu. Deve ter uns 12 minutos mesmo de introdução. Deu uma travadinha aí de novo, ó. É bom que a gente vai olhando e vai vendo essas travadinhas que dá. A gente vai ganhando tempo. Vamos que vamos. Fica calmo. Qualquer coisa entra, qualquer coisa sai, entra de novo, a gente já vai voltar. Voltou. Fala comigo. O que é a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar? Qual é o objetivo? Regulamentar os planos de saúde. Falamos também do rol de cobertura, que são todos os procedimentos que possuem cobertura obrigatória pelos planos de saúde seguradora, tá? Falamos também de DUT, que é a diretriz de utilização. Então, o exame ele pode estar no rol, mas pode ter uma diretriz de utilização específica, que precisa ser cumprido alguns critérios para que, de fato, aquele exame seja, né, realizado e que tenha cobertura obrigatória. Agora, a gente vai entrar... Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar pelo direct, que a gente vai aos poucos... Assim que terminar a live, a gente já vai respondendo para vocês. É muito curtinho. Aqui é muito curto. Tá bom? Beleza? A gente vai responder direitinho. É um procedimento inicial por emergência, né? Não é uma situação ambulatorial a questão da Covid. Vamos lá. Vamos iniciar a RN 412. Então, hoje a gente colocou lá em votação. Vocês tinham como opção RN 412 e 309 ou coparticipação. Ficou páreo duro, né, Vinícius? Teve um dia que ficou 50-50, um horário, né, específico, ficou 50-50, e aí a gente não sabia qual que de fato seria decidido.
até que a gente teve aí a grande vencedora, né, que foi as RNs, as resoluções normativas, que normalmente são bicho de 7 cabeças para os corretores. E, na verdade, não precisam ser, gente. Era para mim até pouco tempo atrás. Isso. E, na verdade, eu vou mostrar para vocês o quanto pode ser fácil você entender uma resolução normativa. Primeira dica, está sempre atento às resoluções que aparecerem na mídia, né? Sempre é altamente divulgado quando a ANS coloca uma resolução normativa, ela implementa uma resolução normativa, então fiquem bem atentos a isso. E segundo, estabelecer pontos. Para vocês terem uma noção, em cada RN eu estabeleci 4 pontos de extrema importância para o vendedor de plano de saúde, porque são as principais perguntas do cliente de vocês. Então fiquem atentos, não precisa, de fato, decorar a resolução normativa, até mesmo porque, né, com quantas resoluções normativas nós temos, né? Muitas. Então eu preciso saber a base de cada uma delas. RN 412, qual é, primeiro tema, né? No que ela consiste, Vinícius? Quando a gente fala e pensa, né, em RN 412, o que ela consiste? Como eu vou aplicar isso no dia a dia do meu cliente? Então, ela regulamenta a solicitação do cancelamento, seja do plano, né, do pessoa física, né, ou familiar, ou do beneficiário mesmo, individual. Aquele beneficiário que ele está dentro de um plano pessoa jurídica, mas eu estou falando não do contrato pessoa jurídica, eu estou falando do beneficiário. Porque pode ter, por exemplo, um funcionário numa empresa, ele não quer mais o plano de saúde. E aí ele pode pedir esse cancelamento, inclusive direto para a operadora de saúde, o cancelamento dele. Valéria, mas ele não precisa obrigatoriamente informar a empresa dele? Então, deveria, tá, gente? Deveria, porque é um controle, inclusive, do RH. Mas pela RN 412, se ele quiser, enquanto beneficiário, ligar para a operadora e solicitar esse cancelamento, ele pode sim fazer sem problema algum, tá? E ele vai ter esse pedido acatado. Aí, quais são as formas que eu posso pedir esse cancelamento beneficiário? Eu estou falando de beneficiário. Eu posso pedir pelo site, tá? E aí, normalmente, quando a empresa, quem faz pelo site é a própria empresa, é o RH, e aí o beneficiário comunica, ele tem até 30 dias para poder fazer lá as movimentações cadastrais dele e concluir esse processo, tá? E aí, isso daí é a forma do site. Agora, o cliente ligou, o beneficiário ligou, o beneficiário final ligou direto para a 1000, por exemplo, a exclusão é imediata. Então, isso daí é um outro cuidado que deve ser feito, é uma outra orientação que tem que ser dada. Por quê? Se eu ligo e aí falo assim, mas eu tenho um exame marcado para a semana que vem. Gente, se eu tenho um exame marcado para a semana que vem, eu não posso ligar hoje. Porque se eu ligar para a 1000 hoje solicitando a exclusão, eu vou ser excluído de imediato. E aí depois não adianta pedir a reativação porque ela não é acatada, porque foi feita legalmente, baseada numa resolução normativa, né, a 412. Então eu preciso tomar muito cuidado e orientar meu cliente quanto a isso. Um ponto muito importante, Vinícius, é que muito corretor achava, né, que excluindo as vidas pela RN 412, ele cancelava automaticamente o contrato. Mas, Valéria, se eu cancelo todas as vidas, eu estou cancelando o contrato, porque se eu não tenho vidas, eu não tenho contrato. Ok, mas isso daí não exime o pagamento de uma multa rescisória, tá bom? Ele não exime a solicitação formal do cliente sobre aquele cancelamento. Então, eu preciso sim pedir formalmente, quando eu falo de CNPJ. Quando eu falo de beneficiário final, seja ele pessoa física, né, familiar, ou beneficiário final que esteja dentro de uma pessoa jurídica, tem que ser, sim, feito direitinho, tudo bonitinho, no trâmite normal. Eu posso pedir pelo site, eu posso pedir por telefone, ou eu posso pedir pessoalmente numa das agências de atendimento, né? Algumas operadoras têm, acho que a sua maioria tem, a 1000 possui 2 agências de atendimento, uma na Barra, que é no condomínio Le Monde, e a segunda agência na Tenente Possolo 33, que ainda também está em funcionamento. Então, são as opções de pedido. Então, a gente já falou sobre as formas de solicitação, né? Presencial, telefone e site. E a ANS também fala que tem que ser emitido um comprovante. Então, quando você faz isso pelo site, lá no próprio site existe um documento direitinho, né? Que é emitido, que o cliente pode preencher, fazer uma solicitação formal. Isso
Ok. Por telefone é número de protocolo, tá? Então, esse protocolo já é válido como evidência da solicitação, né? E que o cumprimento daquela solicitação foi atendido. Normalmente, quando é feito... O cliente anotar esse número de protocolo. Muita gente não Isso, ele anota. anota, mas o próprio teleatendimento manda para ele um e-mail dizendo, ó, conforme protocolo tal, solicitação tal, aí explica, né, que a solicitação foi atendida. Então, existe essa questão e funciona, tá? Funciona. Na Mil, funciona. E aí, uma coisa muito importante, isso para o corretor. Artigo 20 da Resolução Normativa 412, isso é dúvida de todo mundo, eu vou pedir para vocês total atenção no que eu vou falar agora, tá? Quando eu falei para vocês que não exime de multa, tá? Se tiver, existe um artigo, que é o artigo 20, que ele diz lá na Resolução Normativa, se eu tiver no contrato previsto, tá? Multa rescisória para cancelamento com menos de... Oi, Eliane. Com menos de 12 meses, essa multa, ela é cobrada, tá? Então, se eu tiver... Aí eu vou falar para vocês um clássico, que é o que vocês vendem pra caramba, que é o Amil Dental. Ah, Valéria, meu cliente... Eu tive até um caso recente assim. Meu cliente, ele fez um contrato comigo, pessoa física, e agora a empresa dele está oferecendo plano odontológico para ele, e ele só tem 4 meses de contrato. E aí, gente? Existe... Lá, ele pode pedir pela RN 412, sim, mas o contrato da Amil, ele reza, ele diz lá no contrato que eu cobro 20% das faturas a vencer, como multa rescisória, quando o cliente não cumpre os 12 meses de contrato, que estão previstos, está lá escrito. Então, essa resolução normativa, ela colocou esse artigo justamente para assegurar e respaldar quando isso existe na redação de um contrato. Então, se eu tenho um contrato que prevê multa rescisória, eu estou falando agora, estou dando um exemplo para vocês de pessoa física, né? De um dental pessoa física. Eu vou cancelar antes dos 12 meses, eu posso cancelar de imediato? A RN 412 diz que eu posso ou não cancelar de imediato? Posso, Vinícius? Posso. Eu não tenho impedimento de cancelar. Posso cancelar. Mas eu não deixo de pagar a multa rescisória. Tá? Ela faz prevalecer o contrato, né? Sim, ela prevalece o contrato e eu pago a multa. Agora, é claro, Valéria, mas eu estou aqui numa operadora X e lá no contrato não diz nada sobre multa rescisória. O artigo 20, ele é claro, tem que estar previsto em contrato. Se não tem nada escrito, a operadora não pode cobrar essa multa. Vai ser excluído e não tem multa, tá bom? Olha só, se eu contar para vocês que eu já falei tudo de RN 412, vocês vão acreditar? E olha que todo mundo tinha dúvida pra caramba de RN 412. Então, vamos fazer uma pergunta que com certeza é a dúvida de muita gente aqui também. Beleza, tá. Só exemplificando o caso que você falou. No caso do Dental PF, estou lá com uma pessoa, vamos arredondar aí um valor, eu estou lá com uma família, então eles estão pagando R$100 no plano. Tá? Vamos arredondar aí para fazer uma conta exata. Eles ficaram 2 meses no plano e querem cancelar. A gente tem que pensar como? Pô, faltam 10 meses para fazer os 12. Então, a multa rescisória vai ser 20% em cima desse valor dos R$100 durante 10 meses. Não é isso? Ou seja, R$100 vezes 10 meses, R$1.000, 20%, R$200 seria a multa rescisória por 2 meses num contrato de R$100. Isso, e ao ser excluído, pelo menos na Amil, funciona da seguinte forma, ele foi excluído automaticamente, o nosso sistema já está parametrizado para gerar essa fatura, então ele já gera a multa, o cliente pagando, está tudo certo, não teve problema nenhum, ele segue a vida, né, dentro do que ele escolher. Então eu vou fazer agora só... A multa é maior? 50% das faturas a vencer. É maior sim. Tá? Então... Olha como é super fácil a RN 412, dividimos em 4 tópicos, vou recapitular aqui. Então, o primeiro tópico, no que a RN 412 consiste? Então, a gente regulamenta a solicitação do cancelamento, né, do contrato pessoa física ou familiar, ou na exclusão de um beneficiário final, né, que a gente está falando do beneficiário final, de saúde, né, do plano coletivo, empresarial ou adesão. Então, essa é a regrinha lá da Resolução Normativa 412. E as formas de solicitação, nós também falamos,
site, telefone ou de forma presencial, tá? A exclusão sempre é feita de imediato, quando eu falo por telefone, tá? Ou pessoalmente. Agora, quando é um pedido do funcionário direto para a empresa dele, a empresa tem um prazo, sim, para efetivar esse cancelamento, e esse prazo é de até 30 dias, tá bom? Mas a partir do momento que a operadora é informada dessa solicitação, ela precisa cumprir de imediato, tá? PME dental também, Cris, só que o PME dental é exatamente esse exemplo que eu estou dando. Se ele tiver debaixo de um CNPJ, tá? Ele pode sim pedir para a operadora o cancelamento dele pela RN 412, tá? Pode, não tem problema nenhum. Só que a gente tem que só se atentar se vai continuar o número de vidas necessárias para a permanência do contrato, para a gente não cair na questão da multa rescisória se for um contrato com menos de 12 meses, tá bom? Então, a outra coisa, que é isso que eu falei para vocês, a exclusão ela é feita de imediato, então tem que tomar muito cuidado de orientar ao cliente que se ele optar por uma exclusão pela RN 412, ele tem que saber que ele ligou, imediatamente ele está excluído e não tem como voltar atrás, reativar. Então, sempre tem que tomar o cuidado de saber se tem alguma coisa programada, né, um exame, uma internação, o que for, para que ele não tenha problema, que ele vai falar assim, mas digamos que ele já pagou o mês e ele está pedindo a exclusão naquele momento. Ele vai ser excluído e, por exemplo, se a gente estiver falando de um CNPJ, vai ter uma devolução, né, na próxima fatura. Isso é um exemplo. Tá? E o artigo 20, que foi o mais importante para mim dessa RN toda, o mais importante de todos, que é a questão do cancelamento do contrato individual de não eximir essa multa rescisória. Então, para quem entrou agora, não esqueçam, se vocês estiverem fazendo um Amil Dental PF para o cliente, é necessário informar as regrinhas, é necessário já dizer para ele, em caso de cancelamento, tá? Você tem uma multa de 20% das faturas a vencer, porque a Amil, ela prevê essa multa rescisória. Se ela prevê a multa rescisória, mesmo que seja excluído pela RN 412, a operadora pode sim cobrar a multa. Sim, espero ter esclarecido, né? 412, fechamos 412? Muita coisa, fechou total. Essa live vai ficar gravada, eu vou assistir, reassistir. Porque, na verdade, a gente, quando assiste uma aula, a primeira vez, a gente tem um nível de obviedade. O Pedro Sobral fala isso. Você olha e fala, cara, isso é óbvio. Aí, daqui a pouco você assiste de novo e fala, cara, isso é óbvio. Aí, daqui a pouco você assiste de novo e fala, cara, isso era óbvio. Como é que eu não pensei nisso? E cada vez que você assiste, você está com uma mentalidade, um estado mental diferente. Então, você tem que estar presente para isso. Assista várias vezes essa aula, assista várias vezes outras aulas. E sempre assista para ensinar para alguém, porque daí você assiste em duplo. Seguindo RN 309, que eu estou com fome de aprender. Vamos embora. 309. Última dica, hein? Última dica ainda de 412. Não só de 412, né? Eu acho que de forma geral numa contratação. Sempre, gente, sempre expliquem todas as condições gerais do contrato para o cliente. Valéria, mas eu não li todas as condições gerais. Envia para o cliente e envia para ele na íntegra as condições gerais do contrato, seja ele o dental ou o saúde. Manda as condições gerais e quais são os pontos mais importantes nas condições gerais. Eu acho que um ponto que mais vai pegar, né, no bolso do cliente, que vai fazer ele pensar, é a questão da multa. Então, eu preciso dizer para ele que existe sim a fidelidade de 12 meses. Caso ele cancele antes dos 12 meses, existe uma multa, que no dental é de 20% das faturas a vencer e no saúde de 50% das faturas a vencer. Não deixem de dar essa informação. No PJ, 50%. Isso. Dental PF, 20%, dental PJ, 50%, assistência médica PJ, que a gente vende, né? 50% das faturas a vencer. É de extrema importância. Eu estou falando isso para vocês até como uma reflexão pela quantidade que a gente vê de reclamações na ANS, ou ações judiciais, ouvidoria, por questões muito básicas, questões que se eu tivesse aquele cuidado, montem, façam isso aí, cai muito na nossa live passada, né? Façam aquele pós-venda bacana.
peguem e já deixem pronto. Ah, Valéria, eu não vou ter tempo de sempre fazer isso. Você não precisa de sempre fazer, você já pode ter um modelo pronto e sempre que fizer a venda, você já fecha com esse modelo automático. Sim. Você manda para o seu cliente esse modelo, condições gerais e pontos principais das condições gerais daquele plano que você fizer. O resumo das condições gerais, deixar ele bonitinho, intuitivo para o teu cliente entender aquilo ali. Primeiro, tu vai gerar um valor absurdo no teu atendimento. Segundo, tu vai aprender mais do que muita gente no mercado. Você vai fazer um resumo de um contrato, de uma condição geral de um plano de saúde. Então, assim, tu vai aprender, tem vários benefícios, faça isso. Vai lá no Canva, vai lá, faz um resumão do contrato, manda isso para o teu cliente. Sim. E agora vamos entrar na famosa RN 309, Resolução Normativa da ANS 309. Então, por que essa RN foi criada, né? Eu gosto muito de contar por quê, né? Por que eu crio alguma coisa, eu instituo uma regulamentação? A 309 foi bem bacana, por quê? Imagina o que vocês mais vendem. Vocês vendem mais empresas acima de 100 vidas, empresas acima de 30 vidas, ou vocês vendem aquele plano, vocês vendem muito mais planos familiares, que são aqueles planos PJ, né? Que na verdade é o familiar escondido atrás de um PJ. O que vocês mais vendem? Com certeza, né, Vinícius? Eu queria falar para você que eu só vendo PJ, eu queria falar para você que eu só vendo mais de tantas vidas, mas a gente só vende, a maioria, PME, familiar. Olha, Vinícius, então eu vou ousar falar que depois dessa quarentena, todo mundo que está assistindo todas essas lives só vai vender contratos de PJ, acima de 30 vidas, vai vender o que quiser, porque o céu é o limite. Então eu tenho certeza que o potencial, né, e o nível, né, dos corretores vai estar, lá em cima. Eu tenho certeza absoluta que a gente está agregando valor e está ajudando nesse momento tão complexo, né? E aí a RN 309, ela foi instituída por quê? Imagina aquele contratinho, né? Por exemplo, um Amil Fácil que você vende, que tem um ticket médio de R$500, por exemplo. R$500. Aí a pessoa interna para ter o neném e fica no CTI a mãe e fica na UTI, né, o bebê. Olha só esse caso, um plano que tem ticket médio de R$500. O que acontece com esse contrato? Digamos que a pessoa entrou lá, vamos botar aí, tá bom, 12 meses, entrou com 12 meses, já tem as carências cumpridas, teve o neném pela Amil, teve o bebê pela Amil, teve o neném pela Amil, bebê, eu quis dizer, teve o neném pela Amil, ficou a mãe no CTI e a criança na UTI. Quanto custa ficar uma diária de UTI? Quanto custa uma diária de CTI? É altíssima. E o que acontecia com os contratos? O cliente chegava na hora do reajuste, como a operadora fazia? Qual é o ponto de equilíbrio esperado? Então, quem quiser anotar, o ponto de equilíbrio do PME na Amil, tá? Qual é o PME de 2 até 99 vidas? O ponto de equilíbrio esperado, que a gente chama de break-even, é de 70%. Tá? Tanto na assistência médica quanto na assistência odontológica. O que muda no reajuste da odontológica? Essa RN 309 que eu estou falando para vocês, ela não é aplicada para o dental, tá? Reajuste odontológico. A gente só está falando aqui de assistência médica. E aí, o dental na Amil, ele é reajustado pelo IPCA, tá? Então, é pelo IPCA. Não é reajuste técnico. Então, quando a gente fala de RN 309, e a gente acabou de falar que eu tenho lá um cliente com R$500 de ticket médio, e ele teve um CTI, UTI, essas diárias, ele estourou o contrato. A sinistralidade dele, o que é a sinistralidade? É o custo. O custo dele ficou elevadíssimo. E na hora de um reajuste, qual é o percentual de equilíbrio, né? O ponto de equilíbrio que eu espero para aquele contrato? A sinistralidade que eu espero é de 70%. Um contrato desse, com certeza, ultrapassa esses 70%, chega a 100%. Né? E aí, como fazia com esse contrato? Mandava para ele um reajuste, às vezes muito alto, e aquele cliente ele não conseguia manter aquele contrato. E aí ele acabava saindo da minha operadora, indo para outra e assim por diante. E no final ele acabava sempre estourado. Porque se a gente estivesse falando de um cliente crônico, que a gente estivesse falando de um beneficiário que fez em algum momento uma bariátrica,
né? O próprio parto em si, que já tem um custo alto, ele estourava o contrato e o meu cliente não fidelizava e não ficava. Mas isso não foi uma decisão da Mil, né? Todos sabem, né? Oi? Ficar... Não entendi, Vinícius. Voltou. O cliente fica pulando de operadora em operadora. De operadora em operadora. Isso não é saudável para ninguém, uma vez que se eu deixo o custo e não trago a receita, isso não é vantajoso nem para a Mil e nem para qualquer operadora que esse cliente fique modificando. Vendo todo esse risco e a necessidade de resguardar esses empresários individuais, né, que normalmente é a maioria que faz a contratação, esses grupos, né, familiares que fazem a contratação, que têm a necessidade de ter um plano de saúde, mas também que precisavam ser resguardados pela ANS, porque para a pessoa jurídica, a ANS não institui o percentual. O percentual instituído pela ANS é somente para planos pessoa física. Pessoa jurídica não é. Então, é a relação entre as partes, custo, sinistralidade, quanto que eu utilizei, versus receita, eu chego num percentual, né, de sinistralidade desse contrato. E aí foi visto que era necessário instituir um percentual único para todo esse contrato. Mas que contrato é esse? Qual é o grupo de empresas que entrariam na RN 309? São as empresas de 2 até 29 vidas. Então, toda empresa de 2 a 29 vidas, independente da operadora que ela tiver, obrigatoriamente é necessário implementar para ela um reajuste único. E, Valéria, como é feito esse cálculo de reajuste? Lembra que eu falei para vocês que eu vejo o custo, que é a sinistralidade, versus receita, quando eu faço um reajuste técnico, quando eu faço uma análise de reajuste? Exatamente isso que eu faço. Só que ao invés de eu fazer de um contrato individualmente, né, do contrato, por exemplo, do Vinícius, eu faço de toda a minha carteira, tá, de 2 a 29 vidas. Qual é o ponto de equilíbrio esperado? Lembra que eu falei para vocês também? 70%. Eu passei desse ponto de equilíbrio, eu posso colocar a mais aí como composição técnica, uma variação de custos médicos, né, como composição. Qual é, Valéria, o índice de reajuste do PME no ano de 2000 e, na verdade, até maio, né, porque todo mês de maio é quando vira. Então, o de 2020, ele ainda não foi, na verdade, tem que olhar lá no sistema se ele já foi divulgado, tá? Eu falei isso para vocês na live anterior. Na Mil, você entra lá, não precisa nem estar logado, você consegue ver o reajuste de qualquer produto Amil, mesmo os produtos antigos. Entra lá, www.amil.com.br, informações complementares, e você consegue ver reajustes RN 309, tá? Então, só para vocês saberem como funciona. Você entrou lá, verificou o reajuste, pode já falar, o reajuste que a gente instituiu foi de 17,85%. Vocês podem ver que as empresas que foram reajustadas nesses últimos meses foi em 17,85%. Então, esse foi o reajuste. Se um cliente perguntar para você, qual foi o reajuste do pool? 17,85%. Esse reajuste que eu falei para vocês, então a gente falou lá, que é custo-receita, eu espero 70%, eu chego a um índice de reajuste a ser aplicado para todo esse grupo. Uma outra obrigatoriedade da ANS é que toda operadora coloque no seu ambiente lá do site, né, na plataforma da operadora. É sempre obrigatório, nenhuma operadora pode deixar de divulgar. Essa RN, ela foi instituída em 24 de outubro de 2012, mas toda vez que a ANS institui uma regulamentação, ela dá um prazo para as operadoras fazerem o cumprimento daquela regra, né? Porque também existe tecnologia, né? Existe sistema, existe tudo isso. Então, quando de fato foram aplicados os reajustes pelo pool da RN 309. Por que pool, gente? Porque é um pool, né, de um grupo específico de 2 a 29 vidas, onde eu aplico um reajuste único. Foi aplicado a partir de fato, né, de maio de 2013. Então, o cliente às vezes pergunta, mas a partir de quando aconteceu isso? Então, maio de 2013 foi quando, de fato, começaram a ser aplicados os reajustes. Sempre maio vira esse reajuste. Sempre maio vira do ano.
Isso. Outra questão importante. Espera aí que eu tenho aqui uma coisa bem importante. Sim, a empresa, aí você pode me perguntar, Valéria, mas isso é obrigatório, é compulsório, como funciona? Aí eu vou explicar para vocês como funciona na AMIL, dentro da regulamentação da ANS, porque a gente preza muito em trabalhar de acordo com a regulamentação, tudo que está dentro instituído pela agência reguladora. O cliente entrou, você fez a venda, o cliente entrou. Ah, mas eu não concordo em estar no pool de reajuste. Vou te falar que 99,99% ou desconhece, ou né, ele simplesmente entra e depois ele pergunta por que ele foi reajustado daquele índice e a vida vai seguindo. Não deveria ser assim. Mas quando ele faz a contratação, automaticamente ele já entra no pool da RN 309. Caso ele não queira participar deste pool, ele pode, Valéria, não querer? Pode. Ele pode dizer que ele quer ser reajustado pela sinistralidade do contrato dele. Mas aí, gente, implantou o contrato, ele já tem que pedir para sair do pool de reajuste. Não adianta, na hora do reajuste, ele receber um índice e falar, não concordo com esse índice, eu quero sair do pool de reajuste. Aí seria para o próximo ano. Nesse ano específico, ele não pode fazer isso. Agora, se ele contratou hoje, o contrato implantou, ele pode ligar para a operadora e dizer, eu não quero ser participante da RN 309, eu não quero estar dentro do pool de reajuste. E aí sim a operadora... Não altera em nada. Na verdade, a única diferença é a questão do reajuste. Só que aí vale você colocar uma reflexão para o cliente. Hoje ele pode ter um sinistro muito baixo, mas amanhã a gente não sabe. Se ele tiver um alto custo, ele vai receber um reajuste técnico. É aquele reajuste mesmo puro. Que reajuste puro é esse? Quanto ele usou, quanto que eu esperava, eu faço esse cálculo, chego ao percentual que eu tenho que aplicar a ele para equilibrar o contrato. Quando a gente fala em reajustar, gente, a gente fala, de fato, reajustar para equilibrar o contrato. Eu não acho vantagem, Alexandra, sair da RN 309. Isso, eu não acho vantagem nenhuma, justamente por esse processo. Primeiro que os índices são índices aceitáveis, né? Se vocês pesquisarem pelo IESS, vocês podem ver os índices que são aplicados no mercado. É muito interessante vocês entrarem nesse site, tem informações muito bacanas e agregadoras aí para o dia a dia de vocês. E lá vocês conseguem ver o índice geral do mercado e a gente sempre está ou abaixo, tá, desse índice, ou a gente está num índice aceitável dentro do que o mercado está praticando de reajuste. Deixa eu ver aqui. É a AMIL, uma seleção de vantagens. Então vamos recapitular para ver se eu esqueci. A AMIL One, aí, é um dos nossos temas aí de quarta-feira, um dos nossos próximos temas. Então, no que consiste a RN 309, só para uma revisão, para ver se todo mundo pegou, né, se aprendeu. Ele consiste no pool de reajuste, tá? O que é o pool? É um índice único de reajuste aplicado para um grupo de 2 a 29 vidas. Valéria, eu posso entrar no pool, né, tendo uma empresa acima de 30 vidas? Isso fica a critério da operadora. A minha operadora, a AMIL, ela não trabalha com pool de reajuste para empresas acima de 30 vidas. Mas se você entrar na resolução normativa, ela diz que fica a cargo da operadora, trabalhar ou não. Não é de cunho obrigatório como funciona de 2 a 29 vidas. 2 a 29 vidas não é negociação entre as partes. Então, eu apliquei aquele índice, o cliente ele não tem como negociar, porque ele está dentro da resolução normativa 309. Então, é um índice único aplicado. A aplicação do percentual, né, é apurado sempre anualmente, como a gente falou. Normalmente é divulgado sempre no mês de maio, né, porque foi quando realmente ele começou a ser aplicado. A gente sempre... uma coisa importante, que também gera dúvida. Eu tenho um CNPJ e tenho outros coligados, né? Outros CNPJs coligados. E mesmo assim eu estou dentro de 29 vidas. Lembrem sempre que se eu tenho empresas coligadas, eu estou trabalhando o grupo.
Então, eu não posso aplicar um reajuste para um CNPJ e aplicar para outro reajuste para o outro CNPJ. Se são empresas vinculadas, eu estou falando da mesma regra de reajuste. Então, se eu tiver uma empresa, né, que no somatório de vidas dessas coligações de CNPJ, eu chegue a 29 vidas, né, dentro desse perfil de 2 a 29 vidas, o reajuste, mesmo com a coligação, o reajuste, ele é único. E não olha para a empresa em si, o CNPJ, ele olha para o contrato, né? O contrato como um todo. Então, se está vinculado, obrigada, Alain, ele olha para um contrato como um todo. Então, a operadora ela sempre tem que divulgar até o primeiro dia útil, né, de maio, sempre o índice que vai ser trabalhado naquele ano. E os casos... Ah, tá, já falamos sobre isso. Eu falei para vocês, Vinícius, eu disse para você, faltam ainda 10 minutos, eu disse para você que existe mistério em resolução normativa? Não. Aí eu vou contar para vocês, ó, a RN 309, ela é enorme também. Mas eu dividi em 4 tópicos essenciais. O que é importante para o corretor saber? O que é estratégico? Eu fico muito triste quando o corretor faz a venda e ele não sabe o que é RN 309. Eu falo, assim, é porque eu sou muito transparente, né? E eu sempre falo para o corretor, é inadmissível, é obrigatório, é básico, você tem que saber. Você tem que saber da RN. O cliente pergunta isso, se você não souber e o cliente souber, é uma situação muito chata, né? Eu gosto muito da antecipação da necessidade do cliente. Eu dizer para ele já, eu estou vendendo, olha, se você tiver alguma dúvida sobre reajuste, o seu plano, né, a sua categoria de empresa está dentro da RN 309, que é fácil dizer isso, porque a maioria das empresas são vendidas de 2 a 29 vidas. Então, mas o que é RN 309? É uma resolução normativa da ANS, tá, que foi instituída pela ANS em 2013, tá? Na verdade, ela foi instituída em 2012, mas a aplicabilidade dela foi em 2013. E todo mês de maio, a operadora, obrigatoriamente, ela tem que divulgar no site dela o índice a ser trabalhado. É até legal, porque também tira um pouquinho isso das costas do corretor. Que aí, todo ano, o cliente vai lá e entra no site e vê qual vai ser o índice daquele ano para ele. E dizer para ele, é um pool de reajuste. Mas o que é o pool? É um reajuste único, né? A Mil, ela pega a sinistralidade da carteira versus receita, chega a um índice e aplica aquele índice. Essa sinistralidade da carteira, é a nível o quê? Estadual, municipal, nacional, essa sinistralidade? Como que a Mil enxerga? Ela é nacional, ela é da carteira Mil. Carteira Mil, custo da carteira Mil, né? Sinistro. Quando eu falo custo, gente, é sempre sinistro. Eu estou falando sempre de quanto o cliente gastou efetivamente. Eu pego todo aquele custo, né? Soma aquele custo versus a receita que eu tive para aquela carteira e o que a Mil espera para ela botar um índice bem pequenininho? Ela espera que tenha chegado apenas a 70% da sinistralidade. Antes de fechar, Vinícius, quero falar uma coisa muito, muito, muito importante. Quando a Mil ela criou essa rede selecionada, essa grade selecionada, ela criou de forma a assegurar o cliente. Mas como, Valéria, você assegura o cliente com uma grade selecionada? Quando a gente fala selecionada, a gente não está falando que a gente escolheu nem os piores prestadores, nem muito menos eu escolhi um prestador porque ele é mais barato. Não. A gente tem prestadores de excelência, mas que têm as melhores negociações com a operadora. Então, quanto melhor a negociação com a operadora, melhor vai ser o sinistro daquele teu cliente. Então, quando você vende um produto de linha selecionada, você está dizendo para o teu cliente que você está vendendo um produto que vai assegurar a sinistralidade dele, que na grade dele, na rede dele credenciada, ele tem os melhores prestadores com os melhores custos, na hora que eu falo daquele custo de utilização do prestador, né, daquele custo que vai lá para a sinistralidade, vai ser contabilizado para a sinistralidade dele. Então, a gente conseguiu prestadores... Isso, para a operadora. Então, foram as melhores negociações, por isso que a gente fez esse reestudo de rede. Porque se a gente parar para analisar, gente, o mercado de saúde, ele só sobrevive se a gente tiver aí uma sustentabilidade, se a gente tiver uma conscientização, tá? Então, eu preciso entregar a melhor experiência, os melhores hospitais, a melhor rede, mas também o melhor preço para o cliente no sentido
ele vai utilizar, mas ele sabe que ele está assegurado, que ele não vai ter um custo exorbitante, porque é um prestador que cobra muito além do que deveria. Então, é uma dica que eu dou aí para os corretores. Vai ficar gravado sim, gente, ó, para quem perdeu, quem chegou agora, ou não conseguiu pegar tudo, fiquem tranquilos, né, Vinícius? Isso é responsabilidade do Vinícius. Ela vai ficar aqui durante 24 horas aqui no Instagram. E aí, depois daqui, eu jogo ela no YouTube, no meu canal, Vinícius Faustinoni. Lá vai ficar direto. Vai estar no YouTube lá direto. Beleza? Mas todo mundo vai poder ver essa live, assistir. Só não vai poder tirar dúvidas online agora, na hora, que inclusive, essa parte a gente vai deixar para a galera tirar as dúvidas aí. Minha mãe tá aí, Eliane Lupa. Tem uma galera boa aí, conhecida aí. Vinícius, deixa eu só responder a Rosário. A Rosário fez uma pergunta. A divulgação desse índice é em maio, mas a aplicação desse reajuste vai ser no aniversário da pólice. Exatamente. Tá? A gente divulga, mas sempre aquele índice para o aniversário do contrato daquele seu cliente. Então, dali para frente. E, Valéria, mas esse ano, antes de maio, né? Janeiro, fevereiro e março e abril, qual foi o índice? Foi o índice de 2019. Certo? Só a partir de maio é que vai sair isso daí, o desse ano. Isso. Pessoal, estou muito feliz, o Vinícius também, né, Vinícius? A gente está muito satisfeito, muito motivado com vocês pelo interesse, pela participação. É isso que nos motiva a cada vez mais fazer essas lives. A gente sabe que o dia de todo mundo, né, mesmo com a pandemia, é um dia pesado, a gente trabalha bastante, mas a gente teve todo esse carinho de dar para vocês, agregar valor e desenvolver o conhecimento de vocês para que vocês sempre entreguem a melhor experiência para o cliente. Então, Vinícius, fechamos o tema ou a gente vai colocar em votação de novo para a próxima live? Olha, eu acho que quem aí concorda que coparticipação é um tema muito bom para quarta-feira que vem, ou se tiver alguma outra ideia, pode passar aí, porque aqui não é a gente fala e vocês escutam, não. Aqui é uma conversa. Tá? Só dá para aparecer nós dois aqui, porque se desse para colocar mais gente, a gente colocaria com certeza. Tá? Mas quem aí concorda que coparticipação é um tema muito top para a gente colocar na semana que vem, aqui na quarta-feira, de novo, às 8 horas? O que vocês acham? Cara, a live de hoje foi muito top também. Muito top. Valéria, você consegue transformar aquele negócio do bicho de 7 cabeças técnico numa parada bem simples. E é isso que a gente está trazendo aqui. O trabalho que a gente está fazendo é exatamente para isso. Para que fique simples para o corretor poder explicar isso para o cliente. Né? Matheus, estamos juntos, Matheus. Valeu, Thiago Boni também estava aí. Meu mentor, o Igor Correia, entrou aí também. Olha lá, com participação. Aí a galera deu uma travadinha aí, voltou? Voltou. André Espíndola tá aí. Aí, show de bola, ó. Aí, com participação, hein? A galera tá aí querendo com participação. Fechamos o tema, eu acho. A participação tem muitas dicas. Eu quero mostrar para o corretor que ele vai vender muito mais se ele vender com coparticipação. O benefício, né? O custo-benefício para o cliente é muito maior. E aí, se a gente fizer a venda certa com coparticipação, o cliente vai ficar feliz, satisfeito e vai querer indicar o seu corretor, porque não vai ser uma experiência negativa. E além da Amil ser extremamente competitiva no mercado, quando a gente fala de coparticipação. Então, desmistifica, apaga tudo que você sabe de coparticipação, que a gente espera vocês na próxima live. E aí a gente já está ansioso. Se eu pudesse fazer uma live por dia, de tanto conteúdo que a gente tem aí para passar para vocês. Galera, mas pode ficar tranquilo que toda quarta-feira a gente estando vivo, a gente vai estar aqui fazendo live, porque a gente está com compromisso aí com vocês. O mercado a galera está muito desatualizada, tem muita galera desatualizada. E a gente é uma forma que a gente achou de passar aqueles treinamentos que vocês tinham que esperar a Valéria ir na empresa para poder... Nossa, mas como eu esperei esses treinamentos aí. E aí acabava que esperava muito, às vezes não dava para você ir na empresa, enfim, muita coisa acontecia. E agora está aí, está gravado. Cada semana vai ter um tema diferente, um tema bom que vocês vão aprender para passar para o cliente de vocês. E é isso, live maravilhosa, amiga, sem palavras. É o lado positivo da pandemia, né, Vinícius? O lado positivo. Enquanto muitas pessoas mostram o lado negativo da pandemia, a gente está aqui para mostrar
que a gente pode estar perto, sim, a gente pode estar contribuindo com vocês e que estamos com vocês para o que vocês precisarem. Então, inclusive eu coloquei o meu Instagram à disposição, quem quiser me mandar algum direct, tá? Com alguma situação, quer alguma ajuda, a gente está aqui para isso, para desenvolver os profissionais, porque a gente acredita, né, Vinícius? Essa dupla aí acredita muito que esse mercado, ele só existe se tiver os melhores profissionais, os mais qualificados, os mais preparados. Então sejam vocês esses profissionais, porque a gente vai ter muito orgulho de ter feito parte da história de vocês. A gente aqui acredita mais em vocês do que vocês. É verdade, todos vocês podem. Com certeza. Agora, amiga, para finalizar, quer falar mais alguma coisa? Eu estou muito feliz. Eu só quero dizer mesmo que eu estou muito, muito, muito feliz. Muito mesmo. E vocês participarem isso e interagirem com a gente, isso faz toda a diferença. E dizer que, apesar de alguns corretores falarem para mim, Valéria, mas é muita informação. Gente, pode ter muita informação, mas tudo é a forma que a gente passa transmite essa informação. Então, eu quero mostrar para vocês que a confusão é o primeiro sinal do entendimento. Se você ficou confuso, é porque você saiu do zero e está no 1. Né? Você já saiu do zero, você já está confuso sobre alguma coisa, você está absorvendo algum atendimento, algum conhecimento. Né? Então, isso aqui é para vocês absorverem o máximo de conteúdo possível. Anota tudo que vocês viram aqui. É verdade. Então, esperamos vocês quarta-feira, 20 horas. A gente marcou. Esse dia é o nosso dia. Não marquem nada. Não saiam. Mentira. Vocês não podem sair. Fiquem em casa. É mais um motivo para ficar em casa. Porque quarta-feira que vem... Quarta-feira é qual data, gente? 29? Dia 29 de abril, 20 horas, a gente tem mais um encontro com vocês aqui para falar de coparticipação. Podem divulgar, gente, para os amigos de vocês. Não tem limite a live. Quanto mais pessoas estiverem preparadas, né, mais pessoas estiverem prontas, melhor vai ser a qualidade e o reconhecimento do corretor de plano de saúde. Show de bola. Beijo, Luciana Belinato. Tamo junto. Gente, muito obrigado pela presença de todos vocês. Aquele jargão, né? Aquilo que já virou o nosso slogan. Tamo junto e bora vender. Só tem como desejar isso agora, uma live dessa maravilhosa. Todos vocês podem se surpreender aí com o resultado dentro dessa pandemia. O quanto vocês podem se reinventar. Então se reinventem, sejam os melhores. Isso aí. Beijo pra vocês. Tamo junto, gente. Boa noite. Lavem as mãos e fiquem em casa. Tamo junto e bora vender. Beijão, Valéria. Beijo, tchau, tchau. Até a próxima.